Escrevi essa poesia no ponto de morte, mas é o fim do ciclo morto que hoje se encerra. Imagine ter que ficar sempre culpando os outros pelos erros que eu tomei por culpa da espera. Minha mãe só sorri com os outros, mas menos comigo. O que ela usar como desculpa é que eu sou só afeto. Gostaria que o mundo tivesse só brincando comigo pra saber que só vingamos se ganhássemos afeto. O barulho que eu escuto toda vez que eu choro parece o som do homem torto atravessando a mata. Pior seria se eu escutasse o que tua mente pensa quando eu vejo que me pareço uma criança abandonada. A felicidade alheia já não me convence, porque eu sei que isso tudo é só coisa da minha cabeça. Não busco felicidade, porque o presente é hoje, então seja feliz agora antes que envelheça. Pra entrar nesse mar eu aprendi sozinha, mas é só porque pra ficar nele eu tô boiando. Agora toda vez que eu me desapareço nas águas, ninguém se preocupa mais se eu tô me afogando. O movimento slam poesia em si, ele chegou no Paraná através do primeiro slam que aconteceu aqui nessa praça, Praça do Verbo Divino, o slam do Verbo Divino, mas que teve uma vida útil meio curta. Então a gente conheceu alguns slams, eu e as meninas, e via que faltava protagonismo feminino. Era assim um ambiente muito dominado por uma presença masculina. Então em 2019 a gente tem a grande ideia, inspirada também em outros slams que já existiam ao redor do Brasil, de criar a nossa competição de poesia falada com recorte de gênero, para ter o protagonismo das mulheres e das pessoas trans. Então, em 2019, surge essa ideia pela nossa necessidade, enquanto poetas que estavam sempre competindo em outros lugares, e a gente percebia que muitas meninas e mulheres tinham vontade de participar, mas não tinham coragem. Então, por uma demanda, a gente percebe que um lugar mais acolhedor era necessário, e aí surge, em 2019, no dia 8 de março, na Marcha das Mulheres, o Slam das Gurias, primeira edição. Slam! Poesia! Slam! Das Gurias! O Slam das Gurias, ele segue as principais regras do Slam Poesia, que são quais? O poeta ou a poeta tem no máximo 3 minutos para declamar um texto que precisa ser autoral, escrito somente por aquela pessoa que está declamando. A nota, ela tem que ser atribuída por pessoas aleatórias do público. Então a gente basicamente chega no local do encontro e pergunta: quem quer ser júri hoje? E aí essas pessoas levantam sua mão, recebem uma plaquinha e são as pessoas que vão avaliar. Temos um 9.7! Um 9.9! O Slam Vorazes, ele surgiu em novembro de 2025. Eu sou competidora e eu estava observando os slams e eu percebi esse esvaziamento de pessoas LGBTQIA+, e mulheres. Numa conversa com uma amiga minha, Ziza, a gente percebe esse esvaziamento e a gente quer criar um slam onde essas pessoas possam se sentir pertencentes ao espaço, se sentirem incluídas. A gente surgiu em novembro de 2025, fez algumas edições ali esporádicas e aí em 2026 a gente decidiu que a gente entraria no circuito estadual de Slam Poesia, que é o Slam Paraná, e a gente precisava cumprir as edições mínimas para poder participar desse circuito. Então a gente tirou um calendário anual dos Slam Vorazes, então a gente definiu uma data, né, por mês para executar as edições que vão ser classificatórias para a etapa estadual. A arte é a substância que me move, cada verso em recomeço, retomada de consciência. Arte pela arte eu deixo para os alienados. A minha é resistência. Eu conheci o slam através da internet, então através do Instagram, através de vídeos no YouTube. E mais pra frente, um pouco mais velha, eu fui conhecer as comunidades de slam da minha cidade, né? Inclusive, uma delas, que é o Slam do Muma, visitou a minha universidade na semana acadêmica e fez uma apresentação. Posteriormente, eu fui compreender, né, através de amizades, que o que eu fazia também era poesia. E aí fui incentivada a trazer a minha poesia para dentro de um slam e me senti confortável em fazer isso no Slam Vorazes, justamente porque tem esse recorte para mulheres e pessoas LGBT. Hoje, além de poeta slammer, eu também faço parte da organização do Slam Vorazes e tento estar sempre fomentando essa cultura, especialmente dentro da universidade. O Slam Poesia, ele é uma ferramenta muito importante
para dar voz para nossa juventude, que está o tempo todo sendo atravessada por várias questões. Então, o impacto que a gente espera, utilizando essa ferramenta em oficinas, ou em rodas, ou em palestras, ou em qualquer coisa que seja envolvendo slam poesia, é que as pessoas se sintam apropriadas da própria história. Que elas cheguem naquele espaço, que elas utilizem desse espaço para poder falar sobre o que elas sentem, para poder falar do entendimento delas de mundo, para poder colocar para fora aquilo que está o tempo todo oprimindo a gente, né? O slam poesia, em sua maioria, ele é construído pelas minorias, pela galera que é da periferia, pelas mulheres, pelas pessoas LGBT. Então, é uma ferramenta que tem um impacto muito importante de você se ver. A gente fala no slam que a gente faz um texto que ele é autobiográfico. A gente está o tempo todo relatando sobre nós mesmos. Então, eu acho que a importância e o impacto que o slam tem, que a gente espera que o slam tenha, é que as pessoas passam a se reconhecer a partir daquele espaço e passem a se sentir protagonistas estando nesse espaço. Quando você coloca um jovem para poder narrar sua realidade, para poder rimar sobre aquilo que vive, aquilo que sente, aquilo que acredita, a gente está criando uma geração de pessoas que está falando em primeira pessoa, que está sabendo fazer uma narrativa e que está conseguindo entender que sua narrativa tem sim valor. Então o slam já vem impactando diversas escolas e espaços de educação. A gente leva essas oficinas para esses espaços, sejam formais ou não formais. E, na minha opinião, assim, é visível o quanto é positivo o impacto emocional, social e psicológico de você colocar um jovem, uma criança ou um adolescente para escrever sobre a sua própria realidade. Poesia marginal, ela veio numa fase da minha vida que eu estava com a mente muito conturbada. Eu sempre escrevi, eu já conhecia a arte. Mas quando eu conheço a poesia marginal, a arte ela me abraça e eu acabo me casando com a arte. Depois disso vem a construção do movimento, que eu acho que a arte, acima de tudo, da gente se conhecer, da gente conseguir se interpretar, eu acho que também ela vem da multiplicação, de como você pode se tocar, mas também tocar o outro. E ainda sim, eu escrevo. Escrevo porque a única maneira de sangrar é sem deixar manchas no chão, a única forma de arrancar pedaços da escuridão e colocá-los diante de mim. Mas toda vez que eu termino um poema, toda vez que a última palavra encontra o papel, eu percebo a mesma coisa. Nada mudou. O vazio continua aqui, sentado ao meu lado, respirando comigo, dormindo comigo, caminhando comigo, como uma sombra que não depende de luz para existir. E então eu entendo. Talvez eu nunca tenha escrito para escapar dele. Talvez eu tenha escrito para mantê-lo vivo. Porque sem essa escuridão, sem esse abismo, sem essa guerra silenciosa dentro do peito, talvez não restasse poeta algum. Apenas alguém obrigado a encarar o terrível fato de que passou a vida inteira tentando traduzir a própria alma, sem jamais conseguir compreendê-la. Maldito poeta.